Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, eu tô aqui com a Gabriela Papolias. A Gabriela é engenheira química, é atriz, dança, tá comigo fazendo arte há muito tempo, mas mais do que isso, ela é uma jovem profissional que trabalha no IPT e ela vai poder explicar para vocês e que veio junto comigo e embarcou nesta ideia da gente falar de uma Santos mais verde e mais afetiva. Eu fiz um material durante a campanha que a gente falou que era o nosso material verde. Era um material em papel reciclado, é um papel mais caro. E a gente tem tanta pauta para falar nesse momento em que o mundo está quase implodindo. A gente tem frio e calor no mesmo dia, a gente tem um monte de incêndio, a gente tem o mar tomando a terra, a gente tem inundações, né, Gabi? E aí a gente fica se perguntando o que nós estamos fazendo com o nosso planeta. E isso é algo que me preocupa muito, porque se eu falo de pessoas e falo de inclusão, eu falo de um mundo que cuide das pessoas. Então não dá para a gente não falar disso. Minha especialidade não é essa. Então, no QR Code do material, as pessoas vêm para cá para a gente conversar. A Gabi é engenheira química, como eu falei, mas ela tem nela uma preocupação com a questão da sustentabilidade, com a questão ambiental, muito grande. Outro dia a gente ficou batendo papo e eu falei, olha, eu, enquanto vereadora, vou querer fazer audiências públicas, conversas com a população e com especialistas. Sabe aquela história de cada um no seu quadrado, somando os saberes e fazendo redes de atenção? É isso. Então eu queria que a Gabriela falasse um pouco dessa questão verde. A gente falou sobre árvore que não estraga a calçada. Aí alguém me disse, isso não existe. A Gabriela falou, claro que existe. Então eu queria conversar um pouco sobre isso com a Gabi, com vocês. Bom, gente, prazer. Eu sou engenheira química, como a Cláudia falou, mestre em processos industriais e desde o início da minha jornada profissional e acadêmica sempre foi uma pauta muito importante a questão do meio ambiente. Como desenvolver, como produzir, sempre pensando em algo mais sustentável, em algo que eu tenha redução de impacto ambiental. Como que eu posso fazer isso? Quando a Cláudia me convidou para a gente discutir, pensar em possibilidades e propostas, eu pensei, existem inúmeras maneiras e rotas da gente colocar Santos, a cidade de Santos, no centro da transição energética. Como? A gente pode falar de uma arborização planejada, com especialista, conversas com a própria população, porque não adianta a gente ter uma preocupação se não for acessível para todos. E outra, o que serve para um bairro não serve para outro. Então é importante ter essa integração de especialistas, população e pessoas que podem colaborar com a Cláudia, que podem ouvir e passar isso. Então eu queria que a Gabriela falasse sobre essa história de que assim, árvores que não estraguem as calçadas, isso é mito ou é verdade? Verdade, existem inúmeras. Eu não sou especialista em árvores, mas existem especialistas, engenheiro florestal, que pode colaborar, urbanista, que podem colaborar. E aí que entra a Cláudia, para consultar pessoas especialistas nesse assunto. Existem árvores com raízes menores, existem árvores frutíferas que podem impactar ou não naquela região. Enfim, a gente pode trazer mais pássaros e a gente ter os animais mais perto. Ou não é legal ter aquela árvore frutífera naquela região, porque pode prejudicar a questão de fiação. Mas para a gente ter toda essa integração de conhecimento, é importante sempre estar consultando especialistas adequados para aquela área. Outra coisa, placa solar. Mito ou verdade? Como é que isso acontece? Será que a gente pode colocar placas solares nas nossas escolas, nos nossos equipamentos públicos, estimular os empresários? Isso é importante? Claro que é. É possível? Claro que é. Assim, é óbvio que existem inúmeros estudos que óbvio que quem quiser procurar, a gente pode compartilhar, em que a longo prazo isso tem um retorno até financeiro. Então, assim, além de você estar fornecendo energia limpa, você está podendo também economizar e criar uma economia sustentável para aquele lugar. O Teatro Municipal é um exemplo, escolas. E aí você falou sobre a questão da energia limpa.
O que é isso com relação às placas solares? Bom, a gente tem o sol aí em abundância. É uma fonte renovável. Não prejudica, você não vai ter emissão de gases. Você vai ter o sol como fonte, matriz dessa energia. Então, você vai ser capaz de transformar uma energia térmica em uma energia elétrica. Então, isso é limpo, né? É óbvio, existem essas tecnologias que você pode evoluindo, e a gente está evoluindo muito nessa área. Esse é um exemplo de energia limpa. Eólica, que você depende do vento, que na questão de Santos a gente não tem espaço para isso, mas é uma energia limpa. Tem todas as situações que a gente tem que começar a pensar, e Santos tem que começar a ter esse pensamento e participar da transição energética. Não tem como ele estar por fora desse assunto. Você pode estar produzindo energia elétrica a partir do sol, que a gente tem aí em abundância, você não prejudica o meio ambiente e você está ajudando a questão da economia até da cidade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você disse assim, né, que quando você foi fazer a faculdade de engenharia química, você mesma se questionou: o que eu estou fazendo aqui? Já que eu sou uma pessoa que tem uma preocupação desde sempre com a questão da ecologia, do meio ambiente, e uma vez um professor de filosofia falou para você: já sei por que você está fazendo isso. Você está fazendo por causa da produção correta. É isso. O que você poderia falar para as pessoas sobre a produção correta, sobre a ética no exercício da tua profissão, ou de qualquer profissão que seja, para que a gente tenha realmente uma diminuição do impacto, né, ecológico de meio ambiente que a gente está tendo no nosso país, no mundo? Bom, hoje, em 2024, mais do que a gente tem pressa em soluções ambientais. Não dá para a gente pensar em desenvolver sem pensar num desenvolvimento sustentável. E se a gente não pensar no desenvolver, a gente não cresce. Então, a gente tem que interligar essas duas palavras com conhecimento. Desenvolvimento, sustentável. Tem que ter entendimento. A gente tem que crescer de forma sustentável. Existem inúmeras maneiras de fazer inúmeras coisas. A gente aqui está falando da questão da energia. Hoje a gente é dependente do petróleo e gás, ainda mais o Brasil. Desde a época do pró-álcool, já a gente vem numa movimentação com uma preocupação para sair da dependência do petróleo. Mas existem outras fontes. E o Brasil é como se fosse um baralho com todas as cartas. A gente tem todas as possibilidades: eólica, biomassa, hidrelétrica, nuclear, e aí entra em várias pautas. Só que tudo isso tem que ser estudado, tudo isso tem que ser pesquisado, tem que ter implementação de plantas pilotos. E para tudo isso acontecer, tem que existir investimento. Não existe crescimento sem investimento, sem preocupação, sem pessoas preocupadas em mudar o nosso país, a nossa cidade. E isso começa nas pequenas ações. Eu acho que a gente pode encerrar esse capítulo hoje, e eu vou pedir para a Gabriela deixar uma mensagem, e ela estava falando e eu estava pensando nisso. Não existe tudo isso sem investimento, não existe tudo isso se a gente não tiver preocupação efetiva e afetiva com um mundo sustentável, com um mundo possível, com um mundo justo e com pessoas que se comprometem com pessoas, né? Então, esse é o meu recado que vai hoje. Eu quero que a Gabi deixe um recado para vocês, porque a gente vai ter mais gente que vai vir conversar. E eu acho que é isso, é um mundo para todos, é um mundo feliz, é um mundo que a gente não está falando de babaquice, a gente está falando de falar, conversar, trocar, aprender, estudar para acontecer. Não é isso, Gabi? Exato, exato. E todos sabem que a causa maior da Cláudia é a questão da inclusão, qualidade de vida. E não tem como pensar em qualidade de vida sem pensar numa cidade com um ar melhor, com uma gestão integrada dos resíduos. Não tem como, tudo isso está interligado. Então a gente tem que pensar numa cidade inclusiva, numa qualidade de vida e tudo isso interligado ao desenvolvimento sustentável. É isso, gente.
Beijo, até a próxima. Obrigada, Gabi.